O material que nós vamos precisar para nossa videoaula de hoje aqui é o novelo do fio de malha premium da Supremo. Então aqui eu vou usar a cor verde bebê, mas você pode usar a cor aí de sua preferência para fazer aí o seu, tá? Vou utilizar aqui a cor verde bebê, porque verde é uma cor que acalma, traz serenidade, é uma cor que fica super clean em qualquer ambiente, combina com qualquer decoração. Então o verde ali ele é universal. Vou usar aqui uma base de MDF de 15 centímetros, então você pode usar aí o tamanho que você quiser, claro que respeitando aqui o rendimento do fio. Se você usar uma base muito maior, você vai precisar provavelmente de mais novelos, ok? Então aqui eu tenho 15 centímetros, certo? Vou precisar aqui de uma agulha para crochê 7 milímetros, aqui é só uma sugestão, você pode usar a agulha, a numeração que você está habituado a usar, tesoura e uma agulha de tapeçaria para arremates. Claro que eu vou usar uma etiqueta personalizada também e possivelmente vou precisar aqui de marcador, tá? Se eu precisar aqui eu vou pegar durante o vídeo, mas marcadores aqui é sempre bom a gente ter caso a gente precise usar. Então, se você for usar em um tamanho maior ali, atente-se, talvez você vai precisar de mais novelos. Mas no final do vídeo, vou te mostrar a quantidade de fio que vai sobrar, e aí você vai ter uma noção se caso você pegar uma base maior, você vai precisar de mais novelos, ok? Então essa base de MDF você encontra em armarinhos físicos, armarinhos online, lojas de MDF, loja de acessórios ali, armarinhos, né? Então fica ali essas opções aí para você encontrar, caso você não encontre nesses armarinhos físicos aí da sua região, você tem a opção de encontrar na internet, tá? Então aqui, essa agulha aqui, ela cabe perfeitamente aqui dentro. Mas caso ela não coubesse, aí você tem a opção de usar uma agulha um pouco menor, tá? Para poder fazer essa sua primeira carreira. Caso você, ainda assim com a agulha número 7, tenha dificuldade de passar o fio entre aqui os orifícios aqui que a gente tem, você pode usar uma agulha menor para fazer esse tipo de trabalho. Aqui, conforme eu for começando, eu vou vendo aqui conforme a minha necessidade de trabalhar. Então aqui eu vou abrir o meu fio para começar a trabalhar a minha peça. Eu gosto sempre de tirar aqui o novelo, aqui o fio do novelo de fora. Não gosto de tirar aqui de dentro, porque o que sobra eu consigo guardar ele bem bonitinho, sabe? Consigo colocar ele dentro de caixas ou até dentro de caixa organizadora ou até dentro de um saquinho, e eu consigo preservar o novelo ali. Ele não fica bagunçado dentro ali da embalagem para que eu precise novelar ele de novo, sabe? Então eu gosto de usar ele assim, dessa forma. Aqui, mas se você quiser tirar o seu novelo do meio, também fica a seu critério, tá? Deixa eu ver aqui como que essa agulha vai se comportar aqui nessa primeira carreira. Aqui tá ok, dá pra gente trabalhar ok nessa primeira carreira aqui. Perfeito, ok? Então eu vou usar essa mesma agulha 7 milímetros do início ao final. Se você tiver dificuldade, pode usar uma agulha menor. Então aqui eu vou escolher qualquer espaço que eu tenha aqui da minha peça, trago o meu fio e faço aqui a primeira correntinha. Eu vou fazer com esse fio menor aqui, que está aqui para travar ela. A partir disso, trago o meu fio, trago aqui e faço um ponto baixo, ok? Venho aqui para o meu próximo ponto, trago o meu fio, alongo e faço o meu outro ponto baixo. Então, se você notar aqui, esse fio, ele tem uma certa elasticidade, certo? Se você não fizer essa alongada,
pode ser que muitas vezes o seu ponto vai ficar repuxado. Então, qual que é a minha dica de ouro aqui nessa peça? A gente trabalha sempre aqui, alongando, para que a gente tenha aqui esse detalhe que a gente precisa. Diferentemente, quando você quer uma peça mais rígida, uma peça mais durinha, aí você não faz isso. Mas nesse caso aqui não é o caso da nossa peça. Então a gente vai trabalhar aqui fazendo esse nosso ponto dessa forma, ok? Então a gente vai trabalhar um ponto para cada ponto aqui, aliás, para cada orifício que a gente tem aqui, para cada buraquinho, certo? A gente vai trabalhar dessa forma até completar toda a carreira. Vou trabalhar aqui e já volto para mostrar. Trabalhei aqui por toda a minha volta, então cheguei aqui no final. Então vou finalizar com ponto baixíssimo aqui onde eu iniciei. Fecho com ponto baixíssimo. Alongo aqui o meu fio. E aqui, para depois não ficar difícil da gente fazer o nosso acabamento, então aqui esse fio ele já está travado ali, porque a gente fez a nossa primeira corrente com esse fio inicial. Então passei esse meu fio ali para baixo, né? Passei aqui por dentro daqui, certo? Se você quiser, você pode deixar maior para poder fazer isso, tá? Eu não deixei maior, mas se você quiser, você pode deixar maior para poder fazer aqui esse acabamento, tá? Então aqui eu tô só passando ele para deixar ele aqui para ficar mais fácil de eu arrematar. E aí, se você não quiser fazer isso com a sua agulha de tapeçaria, ou se você não tiver em casa, você pode pegar uma agulha de crochê bem mais fina e fazer aqui esse arremate, tá? Aqui eu peguei uma agulha 3 milímetros para fazer esse arremate. Então, você tem essas opções, esses truques para fazer nas suas peças, tá? Então, fechamos aqui com o nosso ponto baixíssimo. Logo aqui à minha frente eu já tenho essa alcinha que está aqui atrás. Então, se você observar aqui no nosso ponto, a gente tem essas duas alças do ponto. A que está na frente, no caso de frente para mim, e a que está atrás, no caso do lado de baixo. Aqui novamente, a que está de frente para mim e a que está atrás, no caso no lado de baixo, certo? Então, a gente vai trabalhar aqui como se fosse em cima e embaixo, certo? Em cima e embaixo. Vamos trabalhar apenas pegando aqui na alcinha de baixo para preparar essa segunda carreira aqui para receber o nosso ponto, ok? Vou deixar aqui minha agulha de tapeçaria de lado, porque eu vou usar ela só depois. Então, desta forma que está aqui, vou trabalhar um ponto baixo. Um ponto baixo. Lembrando que a gente está deixando aqui nosso fio, alongando ele de novo. Inserir a agulha aqui no próximo ponto, ponto baixo, ok? Vou aqui no próximo ponto, somente lado de baixo, ponto baixo. Se você quiser mais firminho, você pode fazer da seguinte forma, você pode pegar esses dois aqui, olha só, essas duas alças aqui. Por exemplo, aqui e essa aqui. Aí você tem aqui ele subindo, ok? Isso é opcional, tá? Se você quiser, você pode pegar ele ali. Então, a gente trabalha aqui, a gente já vai subindo a nossa peça. A gente trabalha o nosso ponto baixo. Então, aqui a gente vai pegando sempre na alcinha de baixo, no caso ali do nosso ponto, né? Olha só, tá vendo? Já vai subindo aqui a nossa peça. Na nossa carreira seguinte, nós vamos começar a dar formato no nosso ponto, tá? Que é o nosso ponto concha. Então, aqui a gente só está fazendo essa carreira aqui para dar base na nossa, aqui no nosso ponto. Finalizei aqui, então, a primeira carreira. Vamos fechar agora, certo? Com ponto baixíssimo
aqui nesse início. Fechamos então a carreira com ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora uma nova carreira. Uma corrente, um ponto baixo no mesmo lugar. Então, nesse mesmo ponto, eu já fiz um ponto baixo. Laço meu fio, vou pular 2 pontos de base, vou lá no terceiro ponto, laço meu fio e vou trabalhar aqui dentro desse terceiro ponto 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Ok? Ficou desta forma aqui. Fiz aqui os meus 5 pontos altos. Vou trabalhar aqui pulando 2 pontos de base, sem fazer corrente, vou lá no terceiro, então pulo 1, 2, vou lá no terceiro, prendo com ponto baixo, ok? Desta forma aqui. Laço meu fio, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro e repito os meus 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos aqui, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro, prendo com ponto baixo. Então, nesta carreira aqui, a gente vai alternar entre 2 pontos pulando e no terceiro a gente prende com ponto baixo. Se você estiver fazendo a sua peça e você notar que ele está entrando para dentro dessa forma, talvez seja necessário a gente pular apenas um ponto e prender no segundo, não pular tantos pontos como a gente está fazendo aqui. Claro que aqui a gente está trabalhando com fio de malha, que ele pode ceder e tal, mas o interessante é que aqui a gente tenha a nossa peça já pronta no formato que ela precisa estar. Então aqui a gente pode adaptar da seguinte forma. Se você estiver prendendo no terceiro e estiver ok, você não notar isso aqui, você pode continuar dessa forma. Já se você notar isso que eu te mostrei, então você pula apenas um e você vai no seguinte. Pula apenas um e vai no seguinte. Laça o seu fio, pula apenas um e aí você vai no seguinte e faz os seus 5 pontos altos. Por quê? A gente não pode ter uma peça que ela fique da forma ali, entrando ali na peça, né? A gente não pode permitir que ela fique dessa forma. Então, pulando um e vai no próximo. No fio tradicional, no barbante, no fio tradicional, a gente tem essa aqui possibilidade de pular 2 pontos, ir no terceiro e trabalhar dessa forma. Já aqui na questão deste fio de malha aqui, que tem essa certa elasticidade, e a gente está trabalhando aqui num cachepô organizador, eu já percebi que a gente não vai ter essa possibilidade, porque consegui perceber isso agora nesse início, certo? Que eu tô soltando um pouquinho mais de fio pra gente conseguir trabalhar. Então a gente nós precisamos aqui adaptar ele para que ele pudesse ter esse formato. Então, olha só, como aqui a gente já conseguiu deixar ele mais alinhado desta forma, certo? Então aqui, a partir de agora, a gente vai trabalhar dessa forma, pulando um ponto,
fazendo os nossos 5 pontos altos, pulando um ponto, prendendo com ponto baixo. Então a gente vai intercalando dessa forma até completarmos toda ali a volta da nossa peça, tá? Vamos trabalhar assim até chegarmos aqui. Quando chegar aqui no início deste ponto baixo, tá? Eu volto para mostrar. Trabalhei aqui então até chegar aqui ao final da carreira, e aí você vai observar que a gente tem aqui esse resultado. Então aqui eu vou afastar um pouquinho a câmera para você poder visualizar melhor a partir de agora, porque acho que agora tá bem próximo, né? Pra gente poder visualizar melhor. Aqui acredito que vai dar para você ver melhor. Então a gente vai fechar com ponto baixíssimo aqui, no primeiro ponto baixo que a gente começou, certo? A gente fecha aqui com baixíssimo, certo? Então a gente consegue observar aqui que o nosso trabalho ficou bem legal, pulando apenas um ponto e não 2, como a gente tem aqui, tá? Então nós vamos iniciar uma nova carreira agora, que serão 3 correntes para subir. Então lembrando que aqui a gente iniciou nossa carreira com ponto baixo, né? Então que a gente vai iniciar 3 correntes para subir, e dentro desse mesmo ponto que a gente tem 2 pontos baixos, a gente vai trabalhar mais 4 pontos altos, aliás, 3 pontos baixos não, perdão, são 3 correntes, e a gente vai trabalhar mais 4 pontos altos, que é para totalizar aqui os 5 pontos altos que a gente precisa para nossa peça, certo? Então eu tenho as 3 correntes que eu fiz aqui, mais 1, 2, 3 no quarto, certo? Feito isso, faço ponto baixo aqui no meu terceiro ponto. Então no caso aqui, se eu tenho os meus 5 pontos altos da carreira anterior, eu vou pular 1, 2, vou lá no meu ponto do meio. Então sempre vai sobrar o primeiro e o segundo, o primeiro e o segundo. No caso, os 2 últimos, eu sempre vou prender com ponto baixo no terceiro ponto, ou seja, no ponto do meio. Em seguida, eu vou laçar o meu fio, e aí eu já vou direto lá em cima do ponto baixo, para trabalhar novamente 5 pontos altos aqui dentro desse nosso ponto, que é para trabalhar aqui esses 5 pontos altos para formar a nossa concha novamente. Então aqui nós estamos invertendo, ok? Quando nós trabalhamos aqui invertendo, a gente tem esse efeito aqui. Aí, novamente, a gente tem os 5 pontos altos. Vamos pular os 2 primeiros, vamos ali no terceiro e prendemos com ponto baixo. Laçamos o fio, vamos novamente lá no nosso no nosso ponto baixo, trabalhar os 5 pontos altos que a gente precisa para dar o formato na nossa concha aqui, certo? Então vamos trabalhar aqui os nossos 5 pontos. Feitos os 5 pontos, a gente vai ali no terceiro, prendemos com ponto baixo. Então dessa forma aqui, a gente vai trabalhar até chegarmos ao final da nossa carreira. Então eu vou trabalhar aqui, e quando eu chegar no final da carreira, eu te mostro como fechar e como iniciar uma nova carreira. Então a gente tem aqui esse detalhe do nosso ponto, tá? A gente vai trabalhando desta forma aqui, ok? Então a gente vai fazendo desta forma. Antes da gente finalizar a carreira, eu vou trazer para você uma outra forma de você fazer esses seus 5 pontos sem que fique esse buraquinho aqui. Você tá vendo que tá ficando um buraquinho aqui, outro aqui? Olha só, ao invés da gente pegar nessas 2 alças aqui do ponto baixo, a gente pode pegar nessas 2 alças e mais nessa daqui, onde a gente consegue
preencher esse espaço, certo? Olha só, eu vou fazer aqui os 5 pontos e aí eu vou te mostrar para você comparar qual das duas formas você prefere fazer para poder ficar melhor ali no seu trabalho, tá bom? Então aqui tô terminando o meu 5º ponto, tá? Vou prender lá e já vou te mostrar, tá? Olha só, tá vendo? Como fica aqui mais fechadinho do que aqui? Então aí você escolhe qual das duas formas você quer fazer para poder fazer a sua peça ali, tá bom? Então eu vou dar continuidade aqui, daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da carreira, vou fechar com ponto baixo aqui no 3º ponto, vou fechar com ponto baixíssimo aqui na minha 3ª correntinha, certo? Vou caminhar com ponto baixíssimo até aqui no meu 3º ponto, então caminho 1 e 2 e já faço um ponto baixo dentro desse 3º ponto, certo? Ou seja, vou começar a carreira como eu comecei aqui. Então, o que a gente faz aqui? Uma carreira a gente começa com pontos baixos, a outra carreira a gente começa com 3 correntinhas, que é para fazer o nosso bloquinho de 5 pontos altos, certo? Então, feito isso, já o ponto baixo, laço o meu fio e vou lá para minha carreira, ali para o meu ponto baixo, e vou trabalhar aqui os meus 5 pontos altos aqui dentro do meu espaço, tá? Então, aqui eu já tenho 3, 4 e o meu 5º ponto alto. Feitos os meus 5 pontos altos, novamente eu vou lá para o meu 3º ponto, dos 5 que eu tenho ali, fecho com ponto baixo. Feito isso, laço meu fio, vou lá para o próximo ponto baixo e trabalho novamente aqui os meus 5 pontos altos aqui dentro desse meu ponto baixo, ok? Trabalho aqui os meus 5 pontos. Desta forma, olha só, vendo? E venho aqui no meu ponto do meio, trabalho ponto baixo, olha só. Então aqui eu tenho mais uma carreira que eu estou trabalhando. Vou trabalhar essa carreira aqui até o final, daqui a pouquinho eu retorno para a gente fazer o fechamento dela. Então assim, sempre que você tiver dúvida na hora de finalizar a carreira, aí você pode usar um marcador, né, aqui, ou não tiver marcador em casa, pega um pedaço de fio, coloca aqui, caso você tenha dúvida na hora do fechamento, onde foi que você começou a carreira, tá? Fica bem legal também se você alternar as cores, por exemplo, se você mudar as cores, né, fazer de 2 cores ou de 3 cores, fazer colorido para aproveitar as sobras, também fica bem bacana, tá? Eu vou dar continuidade aqui fazendo os meus bloquinhos, né? Alternando como a gente está fazendo aqui. E você pode observar que é uma peça bem fácil de fazer, não é difícil. A gente trabalha aqui ponto baixo, ponto alto apenas, né? Ponto baixíssimo são os pontos básicos que a gente trabalha aqui. Então, eu vou dar continuidade aqui, daqui a pouco eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da carreira, então vou fechar com ponto baixíssimo aqui, nesse primeiro ponto baixo que eu fiz, certo? E agora, a gente vai trabalhar uma carreira fechando a nossa peça. Então, a gente vai trabalhar com pontos um pouco mais apertados, ok? Se você não souber como apertar um pouco mais os seus pontos, eu sugiro que você troque de agulha. Pegue uma agulha um pouco menor. Então, se você não souber como apertar os pontos,
a minha sugestão é que você pegue uma agulha número 6 ou número 5 para poder fazer isso. Então agora é exatamente a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior. Agora se nós fechamos no ponto baixo, agora nós iniciamos com as nossas 3 correntes para fazermos aqui os nossos 5 pontos altos, que é para continuarmos aqui, no caso, as 3 correntes e mais 4 pontos altos. Que a nossa intenção aqui é fazer ele tipo um jarro, onde ele fecha, certo? Então é por isso que a gente vai trabalhar dessa forma, com a agulha um pouco menor na última carreira. E a gente segue da mesma forma, trabalhando o ponto baixo, laçamos o fio, vamos lá no ponto alto, no ponto baixo e trabalhamos de novo os 5 pontos altos. A gente vai trabalhar dessa forma até chegarmos ao final. Eu vou trabalhar aqui até chegar ao final da carreira. Aqui, soltar um pouquinho mais de fio também, certo? E aqui a gente vai trabalhando, você vai perceber que ele vai fechar um pouquinho mais aqui na nossa peça, tá? Essa é a nossa intenção. Então eu vou dar continuidade aqui, já volto para mostrar. Eu voltei aqui, então tô finalizando a minha carreira. Para finalizar, eu vou fechar com ponto baixíssimo, aliás, com ponto baixo aqui no meu ponto do meio. E vou fechar na minha terceira corrente aqui com ponto baixíssimo, certo? Então, agora que eu vou cortar o meu fio, vou puxar ele aqui todo para cá, vou inserir a agulha no mesmo ponto em que eu finalizei e vou puxar meu fio lá para trás para eu ficar aqui com o meu acabamento, certo? Vou pegar esse fio aqui, vou colocar na agulha de tapeçaria, vou pegar um ponto bem próximo que eu tenho aqui, certo? E vou fazer aquele nozinho aqui para poder travar, tá? Olha só, travei ele ali, agora eu vou jogar ele aqui para frente e vou esconder aqui esse fio, tá? Se eu não quiser fazer isso com a agulha de tapeçaria, não tem problema. Dá para fazer isso com a agulha de crochê e fica até melhor ainda. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Vou pegar uma agulha aqui de numeração 3, fica até melhor porque aí não entra na trama do tecido aqui, tá? Então, aqui eu vou trabalhar dessa forma, olha só que legal. Tá vendo? Olha que legal que fica. Então eu vou esconder esse fio aqui, tá? Eu já volto para mostrar. Só vou terminar de esconder boa parte dele. E aí, automaticamente, dessa forma, a nossa peça já estaria pronta. Porém, eu tive uma ideia agora, quando eu tava fazendo, que vai incrementar, que vai deixar a tua peça mais bonita ainda, que é opcional, tá? Mas eu vou esconder esse fio aqui e já volto para compartilhar com você essa ideia que eu tive. Finalizei, então, aqui a carreira. Fiz aqui os meus arremates aqui. Então, agora, que nem eu falei para você anteriormente, eu tive uma ideia, eu tava olhando aqui, e aí eu percebi que eu tinha algumas miçangas, como essa daqui, de madeira, que elas têm mais ou menos 1 centímetro. Então eu pensei, por que não usá-las aqui para fazer um trabalho diferenciado? Então, essa parte aqui é opcional. Essa parte aqui eu não mostrei para você no início do vídeo, certo? Então, aqui é opcional. Até aqui é a parte da nossa peça. Então, daqui por diante, chegando aqui, a nossa peça está finalizada. Daqui por diante, é um upgrade opcional aqui. Então, o que eu fiz aqui? Depois de ter arrematado o meu fio, aqui eu cortei tiras de aproximadamente 20 centímetros. Várias delas, ok? Feito isso, eu vou pegar aqui a minha miçanga de madeira. Essa miçanga você vai encontrar em diversas lojas. Loja de acessórios para bijuteria, armarinhos físicos, online. Você vai encontrar em diversos lugares.
Então aí eu vou passar, então aqui, esse meu fio de malha, o que que eu fiz? Eu abri a tira aqui, e aí eu cortei aqui no meio essa minha tira, certo? Olha só. Cortei, aqui não precisa ser exatamente no meio, tá? É só para você ter ali deixar o seu fio mais fininho. Então não há necessidade de você cortar exatamente no meio, tá? Olha só. Então eu cortei aqui no meio e aí por isso que ele parece que ele tá mais fino do que essa tira aqui que tá inteira. Então de uma tira de 20 centímetros eu já fiz duas. Aí o que que eu fiz aqui? Coloquei dentro da minha miçanga e aqui, tá vendo onde eu tenho aqui o pontinho concha? Olha só o que que eu vou fazer. Vou pegar aqui a minha agulha mais fina, aqui tô usando a 3 milímetros, usa aqui o tamanho que você quiser, tá? Ó, vou passar aqui e vou passar uma apenas das pontas pra cá, dessa forma, tá vendo? E a outra ponta, eu vou aqui do outro lado e pego aqui. Bem minucioso mesmo, ó, olha só. Puxo pra cá. Olha que charme que dá na nossa peça, tá vendo? Ajusto bem e aqui junto as duas pontas. E o que que eu faço aqui? Dou um nozinho. Gente, é um nozinho mesmo, ó. Tá vendo? Ó, dei o nozinho, tá vendo? Dois nozinhos, ok? Deu os dois nozinhos ali, não quer cortar o fio aqui, não tem problema. A gente pega a nossa agulha de tapeçaria, ó, é mais trabalhoso essa parte? Porém, você vai ter um acabamento bem mais bonito na sua peça. Traz aqui pra cima, olha só, trouxe aqui pra cima, vem com ele pra cá. Tá com dificuldade, igual eu estou aqui, de passar o fio? Faz o seguinte, deixa a agulha de tapeçaria, pega aqui a sua agulha de crochê mais fina, passa ela ali, pega esses dois cabos aqui, puxa pra cá. Puxou pra cá, ajusta ali, vamos cortar. Se você quiser, pode dar os dois nozinhos ali, corta o fio e fechou, certo? Se não, você pode fazer esse acabamento aqui que a gente acabou de fazer, certo? E aí você vai para outra concha, depois você vai para outra, e para outra, e para outra, e assim você vai trabalhando ali dessa forma, tá bom? Então a gente vai fazer todos dessa maneira aqui, e aí eu vou fazer todas, aproveitando aqui que eu tenho várias miçangas dessa de madeira. Quando eu finalizar eu volto para mostrar. Finalizei aqui então a colocação das minhas miçangas e ele ficou dessa forma aqui. Coloquei em todas aqui onde eu tinha o meu bloquinho de 5 pontos altos. E aqui nessa última carreira, onde eu tinha o ponto baixo, eu coloquei também para não ficar incompleto. E aqui assim ficou a nossa peça. Essa parte aqui, como eu falei para você anteriormente, é opcional. E assim ficou a nossa peça. Então aqui de altura, a gente ficou com ela aqui com um total de mais ou menos 12 centímetros. E sobrou aqui essa quantidade aqui de fio, mais ou menos metade do novelo. Então, eu acredito que dá para fazer, dependendo da tensão do seu ponto, dá para fazer uma outra peça como essa, tá? Aqui, se você quiser cobrir essa parte aqui, os furinhos você pode cobrir. Eu não vou cobrir porque eu vou colocar aqui uma pecinha de acrílico redonda aqui dentro, para ficar mais estruturada ainda, que esse aqui vai ser um cachepô decorativo, tá? A intenção dele não é que ele sirva usualmente apenas para suportar aqui as peças, né? No caso, vai uma peça aqui dentro dele e a intenção dele aqui é que ele seja extremamente decorativo.
Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!